Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Com imensa alegria estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa mensagem de hoje é Consolando os que choram. Você já teve a oportunidade de consolar alguém ou você já foi consolado por alguma pessoa? O consolo é algo muito importante. Quando acontece algo que nos faz chorar e aparece um amigo para nos consolar, isto ameniza muito a nossa dor e o nosso sofrimento. Isso conforta o nosso coração. Então, pensando na importância do consolo, eu quero, na mensagem de hoje, tratar deste tema, consolando os que choram. E eu quero inicialmente ler um texto que está em Jeremias, capítulo 31, verso 13. É apenas um verso deste capítulo. E o texto lá, de acordo com Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: Então a Virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. O contexto desta palavra, levada por Jeremias ao povo de Israel, aconteceu quando o povo de Israel estavam cativos no exílio babilônico. E o povo havia perdido tudo, suas casas, as suas liberdades, as suas terras, seus rebanhos e a sua própria pátria. Enfim, eles estavam arruinados, vivendo em choro por muitos anos. Se olharmos no capítulo 29 também de Jeremias, ali ele fala de uma carta que foi enviada a esses exilados, e nesta carta continha uma profecia de Deus dizendo que após completarem 70 anos de cativeiro, que Deus iria trazer eles de volta para suas terras. No capítulo seguinte, que é o capítulo 30 de Jeremias, ali trata sobre a restauração prometida por Deus a Israel e aquilo que Deus havia planejado para melhorar a vida deles e assim eles terem um consolo. No capítulo 31, os versos que antecedem aquele verso 13 que nós lemos inicialmente, Jeremias traz uma profecia de Deus também ali naquele início de capítulo, e Deus estava dizendo o seguinte: Eu te amei com amor eterno, e eu vou restaurar o que vocês perderam. Eu vou reconstruir tudo que foi derrubado. Vocês plantarão de novo vinhas sobre as montanhas e colherão muitos frutos, e haverão gritos de alegria no meio de todos vocês. Deus continuou ainda dizendo: Eu vou reunir todos vocês desde os confins da terra para trazer de volta a terra que eu lhes dei. Agora vocês derramam lágrimas de tristeza, mas vocês derramarão lágrimas de alegria. Eu vou conduzir vocês junto a torrentes de águas, e vocês estarão gritando de alegria sobre os altos montes de Sião, porque eu vou dar a vocês muito trigo, muito mosto, muito azeite, muitas ovelhas e muitos bois. Vocês serão como um jardim bem regado e não voltarão a desfalecer. Foi neste contexto, relatado neste capítulo 31 de Jeremias, do verso 1 até o verso 12, que Deus disse o que nós lemos inicialmente lá no verso 13, e aquele texto, ele estava dizendo, quero repetir, porque nem sempre nós conseguimos lembrar aquilo que dissemos anteriormente, mas o que o texto disse: Então a Virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Que profecia gloriosa de consolo dada por Deus a um povo que vivia no choro, que vivia nos lamentos por tudo aquilo que aconteceu com a vida deles e aquilo que eles perderam. É interessante
notarmos que Deus menciona aqui 3 grupos de pessoas que se alegrariam. Em primeiro lugar, Deus fala das virgens. Em segundo lugar, Deus fala dos jovens e, por último, Deus fala dos velhos. As virgens se alegrariam porque poderiam ver um futuro promissor, onde elas, voltando para sua pátria, poderiam casar com homens de Deus e assim estariam livres para construírem seu futuro, podendo ter filhos que não seriam mais escravos do Império Babilônico. Os jovens, por sua vez, se alegrariam porque também teriam com a sua força a oportunidade de mudar a história daquele povo. Eles poderiam constituir famílias livres e trabalharem para um futuro melhor a favor de seus filhos. Os velhos estariam cheios de alegria porque depois de tanto tempo longe da sua pátria, sendo escravizados, eles teriam a oportunidade de voltar para suas terras e para o local onde eles poderiam também adorar a Deus. Estes velhos, com todas as suas experiências, iriam ajudar seus filhos a terem uma vida melhor. Seus filhos não precisariam viver o que eles viveram como escravos. Vejam quantas bênçãos Deus estava prometendo àquele povo. Deus é um Deus maravilhoso, que bênçãos gloriosas Ele estava colocando à disposição dos teus filhos. E notem que Deus estava prometendo fazer algo que aos olhos do povo de Israel seria algo impossível. Mas como todos nós sabemos, para Deus não há nada impossível. Ele pode e Ele restaura as bênçãos e alegrias sobre o seu povo. Ele transforma o pranto em alegria. Quando no texto diz, e tornarei o seu pranto em alegria, esta alegria não é uma alegria qualquer, é uma alegria imensa. No hebraico, esta palavra alegria é a palavra sassol, né? E ela significa exultação e significa júbilo. É uma alegria contagiante, é uma grande alegria. E quando Deus fala em tornar o pranto em alegria, esta palavra pranto que aparece no hebraico é a palavra ebel, né? E ela significa lamentação por um morto. Olha só, não é então um choro por uma coisa qualquer, mas a intensidade ali do significado da palavra é o mesmo choro de quando alguém chora por um amigo que morreu, por um parente, por um ente querido. Este pranto, ele tem a mesma conotação do choro dito por Jesus em Mateus capítulo 5, verso 4, nas bem-aventuranças, quando ele disse, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esta palavra choram no grego é a palavra peteu, né? E ela significa prantear, né? Ela significa prantear por alguém que morreu, também tem esse significado dessa palavra penteu. Esta palavra tem o mesmo sentido daquele choro que Abraão teve quando faleceu a sua esposa Sara, né? Que está registrado lá em Gênesis no capítulo 23, verso 2. Também é o mesmo sentimento relatado em Gênesis capítulo 37, verso 35, onde Jacó chorou pelo filho José, né, o seu filho José, quando ele recebeu ali a notícia de que José estava morto e que ele tinha sido comido por uma fera. Vocês sabem do ocorrido, né, que Jacó havia enviado seu filho amado, né, José, lá ao campo onde estavam seus demais filhos, para ver como eles estavam. E quando ele chegou lá, né, os seus filhos, os seus irmãos, que tinham muita inveja dele, então eles tramaram matar José. Primeiramente, então, eles pegaram José e jogaram ele dentro de um poço fundo. Depois, tiraram do poço e venderam para uma comitiva de mercadores midianitas que estavam indo para o Egito. Então, eles venderam José lá para aquelas pessoas levarem ele para o Egito. Como com este intento, né, de acabar com a vida de José, eles precisariam então agora dar uma justificativa para o seu pai, né, Jacó, do que teria acontecido com José. E eles pensaram, olha, nós vamos então
pegar um cabrito e vamos matar e vamos passar o sangue deste animal nas roupas de José e nós vamos falar para o nosso pai: o José deve ter sido morto por uma fera, ela deve ter estraçalhado todo ele e nós só achamos a roupa dele suja de sangue. Então, quando esses filhos chegam, quando levam esta informação para Jacó, o verso 35 do capítulo 37 de Gênesis diz que todos os seus filhos e filhas vieram consolar ele diante desta terrível notícia, mas ele recusou ser consolado. Ele dizia: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E a Bíblia diz que ele continuou chorando por José. Vejam que era um choro profundo, era um choro por grande tristeza. Não era um pranto qualquer, era um grande choro, um grande pranto e difícil de ser consolado. Mas como diz a história bíblica, Deus, depois de vários anos, levou um grande consolo a Jacó, mostrando que o seu filho José estava vivo e que ele era o governador do Egito. Jacó ficou muito consolado com o que Deus fez por ele, permitindo que José continuasse vivo, protegendo José, mesmo ele sendo vítima dos irmãos e de mais alguns problemas que surgiram ali pela frente na sua caminhada. Então eu estou citando este exemplo de Jacó, que chorou a morte do seu filho, porque é nesse mesmo sentido que Deus está dizendo que vai dar o consolo para aquele que está chorando, para aquele que está pranteando, e que ele vai converter o choro em alegria, que ele vai transformar o pranto em alegria, ainda que seja um pranto e um choro tão terrível pela perda de alguma pessoa tão próxima. Deus, ele enxugará as lágrimas dos olhos. Deus, ele nos consolará, ele nos ajudará. Se nós observarmos o texto, então, que nós lemos inicialmente, Deus disse a Jeremias que ele amou o seu povo com amor eterno, e ele estava se referindo ao povo descendente de Jacó, aquele que não foi consolado por seus filhos e pelas suas filhas, quando recebeu aquela notícia de que José estava vivo. Ele foi consolado por Deus. Deus o consolou de forma extraordinária. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus ama os seus filhos com amor eterno. Ele me ama com amor eterno, ele te ama com amor eterno. E ele prometeu transformar o pranto em alegria. Ele disse: e eu os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Esta é a promessa de Deus para o seu povo. Talvez você possa dizer: mas esta profecia foi específica para o povo de Israel daquela época. Se você acha que não é para nós também, se você acha que não é para a sua vida, eu lhe convido então a acreditar nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse no Sermão da Montanha, conforme registrado lá no capítulo 5, verso 4 de Mateus: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É inegável que esta palavra de Jesus foi dita para todos os cristãos, não era somente para aquela multidão que estava ouvindo o Sermão da Montanha. Mateus, iluminado por Deus, escolhido por Jesus, ele escreveu nestas palavras do sermão para que nós também fôssemos abençoados por ela em nossos dias. E nós que vivemos diante também de tantos problemas, de tantas decepções, algumas vezes choramos também por alguém que morreu. Esta palavra de Jesus, ela se encaixa para os nossos dias como bênção de que aqueles que choram serão consolados. Deus nos consola. Ele é o nosso consolo. Vocês notaram que falei muito sobre morte e consolo. E falei sobre a morte várias vezes, porque nos originais dos textos que li e citei até aqui, nesta mensagem, quando aqueles textos citam o choro ou pranto, eles estão externando a intensidade do choro de quando alguém perde um ente querido. Eu já disse sobre isso que não é um choro qualquer.
E nós sabemos que a maior dor que uma pessoa pode ter é a dor da perda. Quando perdemos alguém que amamos ou que muito prezamos, não conseguimos conter as lágrimas. Mas ainda que a dor seja a pior do mundo, Deus nos consola. Ele tem o melhor consolo para cada um de nós e Ele prometeu nos consolar. Mas tem algo importante que eu quero que você grave no seu coração. Para sermos contemplados com o consolo de Deus, nós precisamos crer no que Ele está dizendo. Se não crermos que Ele quer nos consolar, jamais seremos consolados. Nós temos um exemplo disso no Novo Testamento, na ocasião da ressurreição de Jesus Cristo. Em Marcos, no capítulo 16, verso 9, diz que Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha sido expulsado 7 demônios. Maria Madalena, vendo que Jesus havia ressuscitado, ela correu até onde estavam os discípulos e lá ela os encontrou tristes e chorando. Então ela falou para eles que tinha contemplado Jesus vivo, que Jesus havia ressuscitado. Mas conforme diz o texto de Marcos capítulo 16, verso 11, eles ouvindo que Jesus estava vivo e que tinha sido visto por ela, eles não o creram. Vejam, eles não creram em algo que poderia restaurar a alegria no coração. Note que os discípulos de Jesus estavam tristes e chorando, e quando Jesus quis consolar eles, enviando Maria Madalena para avisá-los de que ele estava vivo, o consolo não teve nenhum efeito na vida daqueles discípulos, porque eles não creram. Quando não cremos, perdemos o consolo que vem de Deus. Perdemos o consolo que vem de Jesus. Nós precisamos crer no consolo divino se quisermos ser consolados. Eu comecei na mensagem de hoje falando sobre a promessa de consolo da parte de Deus, prometida através do profeta Jeremias a um povo que estava com a vida toda arruinada. Eles haviam perdido tudo. Eles haviam perdido até a dignidade como seres humanos. Eles estavam sendo escravizados como animais de carga. E foi em meio ao grande sofrimento deles, foi em meio aos choros e prantos daquele povo que surge Deus e diz: o seu pranto transformarei em alegria, e eu os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Deus disse mais ainda: eu lhes conduzirei as torrentes de águas, vocês gritarão de alegria sobre os montes pela grande produção de alimentos que terão, pelos grandes rebanhos, e vocês serão como jardim bem regado e não voltarão a desfalecer. Eu vou repetir esta palavra agora como profecia de Deus para a sua vida. Escute o que Deus está dizendo. Eu lhes conduzirei às torrentes de águas. Vocês gritarão de alegria sobre os montes pela grande produção de alimentos que terão, pelos grandes rebanhos, e vocês serão como jardim bem regado e não voltarão a desfalecer. É claro que nem todos têm plantações de alimentos, nem todos possuem rebanhos, nem todos possuem terras, mas tomem a profecia de Deus como sendo as promessas dele para sua fonte de renda, como sendo os suprimentos de Deus para suas necessidades. Vocês gritarão de alegria sobre os montes pela grande provisão que Deus o dará. Vocês se alegrarão pelo grande consolo que ele vos dará. Vocês serão como jardim bem regado e não voltarão a desfalecer. Glórias a Deus por estas bênçãos prometidas a cada um de nós. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, nestas promessas de Deus. E não se esqueçam das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu não sei
o que você está enfrentando na sua vida. Não sei quais são os motivos do seu choro, mas eu lhes convido a crer nestas promessas de Deus e você verá que o nosso Deus fará além do que você está esperando. O nosso Deus é o Deus do impossível. Agindo Ele, ninguém poderá impedi-lo. Ele prometeu restaurar a alegria. Ele prometeu consolar os que choram. E eu vou orar para que você receba estas bênçãos de Deus. Oremos. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra revelada ao meu coração para transmitir a todas estas pessoas que me ouvem neste momento. Ó Deus, talvez há pessoas que perderam alguém da família, ó Deus, um amigo íntimo, está sofrendo, está ali com o coração amargurado, angustiado, mas como nós vimos na tua palavra, que o nosso consolo vem do Senhor. E eu peço, Deus, que o Senhor console estas vidas, que o Senhor assim o abençoe para que eles tenham alegria plena em seus corações. Meu Deus, olhando para a história do povo de Israel, que perderam tudo, e o Senhor, ó Deus, aparece ali quando eles estão sofrendo, em meio a choro e prantos, e o Senhor prometendo que eles voltariam à sua pátria e que eles gritariam de alegria. Não era apenas uma alegria expressada no rosto, mas era uma alegria expressada, ó Deus, através de gritos, de tamanha alegria que seria. Ó Deus, eu peço que o Senhor restaure esta alegria, as pessoas, ó Deus, que perderam também nos seus negócios, as pessoas que perderam, ó Deus, no seu salário, no seu emprego e que estão atravessando por crises terríveis, muitas pessoas chorando por conta disso. Ó Deus, dai o consolo a elas e multiplique as bênçãos materiais para que elas possam prosperar. E ajude, ó Pai, elas em todas as necessidades. Restaura a alegria, restaura a paz. Eu peço o teu favor em nome de Jesus. Mas, ó Deus, pessoas que estão chorando também de dor no corpo, ó Deus, chorando por enfermidades, e eu peço nesta hora que o Senhor toque neste corpo enfermo, repreenda, Senhor, toda doença, desde a cabeça aos pés. Eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. Vá embora, doença, para nunca mais voltar. Meu Deus, confirma a bênção e que os teus filhos glorifiquem o teu santo e maravilhoso nome. Eu peço o teu favor e a tua bênção sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Agradeço você de estar com a gente até no final desta mensagem e eu peço para que você multiplique estas mensagens passando também para os seus amigos e eu sei que eles serão abençoados. E se você não se inscreveu no canal, Palavras de Vida, é muito fácil. Aí do lado direito da sua tela, ali na parte inferior, tem o logotipo do canal Palavras de Vida. Clique nele e ele vai te levar ao local onde você vai se inscrever. E por que é importante você se inscrever? Porque quando você se inscreve, você é nosso parceiro nesta obra da semeadura da Palavra de Deus. E eu sei que Deus irá te recompensar. E também é importante porque quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube manda mensagem para as pessoas. Então vamos nesta parceria anunciar a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe então, em nome de Jesus. Até em breve, se Deus assim quiser. Um grande abraço a todos e a todas.